Amém. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Você que ora em línguas, comece a orar. Vamos manifestar a glória de Deus neste lugar. Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado pela tua grandeza, pela tua bondade, porque tu és Deus sobre as nossas vidas. Pai, obrigado porque o Senhor é o bom pastor. E nós temos a convicção de que nada vai nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor. Nós temos a convicção, ó Pai, que o Senhor vai nos guiar a águas tranquilas e a pastos verdejantes, porque a Tua palavra nos dá esta garantia. Espírito Santo, Tu que és mestre por excelência, nessa noite nós Te damos liberdade neste lugar. Que eu seja instrumento em Tuas mãos. Tu tens liberdade para agir nesse lugar. Que haja mesmo neste lugar hoje corações, terras férteis, que possa multiplicar esta semente a 30, a 60 e a 100, e que possa sair daqui hoje transformado, na certeza de que Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Continue orando em línguas, você que ora em línguas. Riambanaso yaranaso canto yaranababa shuriambanase Rubaranabarababa shirinibiaso canto yaranabas Rebequerianahasuriambanababasu Rebaranabasurianahasuria canto yanahas Rebeneshuriambanasuria canto yaranabahase Ribiribianahasuriambanasu canto yaranabahas Deus, Ele se manifesta onde Ele é desejado. Deseje Ele no mais íntimo do seu coração, com intensidade, com força. Ele é o teu Pai, Ele é o seu Deus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tudo é por meio dEle, por intermédio dEle. Sem Ele nós não somos, não podemos. Tudo é por Ele, é com Ele. Requerianabaso yarambanacho yaranabababasu Rikirianahasurianababababacho rabaranabababasereketerenebebesu Ribiribianasu yaranahas Recanto yanas Reberabanabas. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo dEle. Rabanasuriabanahas. Aleluia. Glória a Deus. Pode assentar. Quero agradecer o louvor. Obrigado pela excelência de vocês, pela adoração. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Tiago, Paula, toda a diretoria da Igreja Verbo da Vida pela oportunidade de estar aqui nesta noite ministrando a palavra de Deus. Palavra que é poderosa para transformar nossas vidas, amém? Amém, aleluia. A palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém, aleluia. A Igreja Verbo da Vida tem alguns valores, e dentro desses valores, que são 10, hoje eu estarei ministrando sobre a sua vida, vida abundante. Olha para quem está do seu lado e diga, viva uma vida abundante. Amém, em nome de Jesus, vamos viver uma vida abundante. Eu creio, você crê? Amém. Você consegue projetar os versículos para mim? Não teria como ser outro versículo, a não ser João 10:10, né? Para a gente iniciar a palavra desta noite. A palavra de Deus em João capítulo 10, versículo 10, diz que o inimigo, ele veio somente para matar, roubar e destruir. Logo em seguida tem uma vírgula dizendo, Jesus diz, olha, ele veio com esse objetivo, o meu objetivo é outro, é diferente. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra abundância, no grego, pastor Tiago, se diz perisson.
perisson, é algo nesse sentido. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. E o significado de perisson, que é abundante, diz assim: muito, muito bem, além da medida, mais, acima do que pensamos. Muito, muito mais, muito melhor, muito maior, acima do que pensamos. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Efésios capítulo 3, verso 20. Projeta para mim, por favor. Aleluia. Queridos, nós vimos duas pessoas em João 10:10. Nós vimos ali o inimigo e vimos Jesus. Cada um com um propósito diferente. O inimigo, ele não tem outra coisa para dar a não ser destruição, morte. E Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem já ouviu às vezes alguém conversando e falando: você viu fulano? Ou o Beltrano? Rapaz, ele tem uma vida boa. Porque às vezes ele anda num bom carro, uma boa casa, e eles dizem assim: ele tem uma vida boa. Mas tem aquele ditado, né, que o bom, ele é inimigo do ótimo. O ótimo é inimigo do excelente. E o excelente, ele é inimigo do abundante. Porque não adianta ter uma vida boa. Nós precisamos ter uma vida abundante. E Jesus falou: eu vim para dar vida e vida em abundância. E só Ele tem uma vida abundante para você. Nós podemos procurar em todos os lugares, em várias coisas, mas você não vai encontrar vida abundante a não ser em Jesus Cristo. Porque nele nos movemos, nele nós vivemos. Só Ele tem vida abundante. E não tem como encontrar esta vida abundante em outro lugar, em outra pessoa. Na minha família eu encontro um prazer, eu encontro amor, eu encontro alegria. Mas não é vida abundante. Jesus falou: eu vim para te dar uma vida abundante. Só Ele tem, só Ele pode te dar. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E só Jesus tem vida abundante. Aleluia. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Nós estamos em Cristo, existe um poder que opera em nós. E nós vimos ali a respeito de uma vida abundante, sobre o significado que diz mais algo acima do que pensamos. E aqui a palavra do Senhor vem dizendo que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Existe um poder operando em mim e operando em você. A palavra de Deus diz que do nosso interior iriam fluir rios de águas vivas. E por onde essas águas passassem, se houvesse morte, teria vida. Onde tivesse seco, haveria verde. Haveria restauração. O Espírito Santo de Deus opera em nós. E o que Jesus tem para nós é algo que nós não conseguimos imaginar. É além daquilo que nós pensamos. Uma vida abundante é muito, é mais, é grandioso, é poderoso. É algo que não está no nosso alcance, na força do nosso braço, no nosso pensamento ou no nosso achismo. Nós podemos encontrar a pessoa mais inteligente que seja. Pode ser o maior cientista,
Mas Ele não pode dar a ninguém vida abundante, porque vida abundante só em Jesus. Só em Jesus. Em Romanos 10, versículo 9, a palavra de Deus vai falar a respeito de crer no coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E se nós crermos no coração e confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Essa salvação fala de ir morar no céu. Em Isaías 59, verso 1 e 2, fala a respeito de salvação, mas ali salvação se diz sozo, se diz proteção, cura, preservação, proteção. Aquela salvação é aqui na terra. E esta aqui, ele está falando de nós irmos morar no céu, onde tem ruas de ouro. Salvação só Jesus pode te dar. Você não encontra salvação, você não pode comprar salvação. Não existe esta opção. Queridos, nós temos uma certa tendência em esquecer coisas, ou então às vezes, ficarmos paralisados, mesmo sabendo que se eu fizer eu vou ter um resultado positivo, e às vezes eu não faço. Em João 3:27, diz assim, disse-lhe Jesus, nada pode ser dado ao homem a não ser que venha do céu. É só em Jesus. Salvação é só com Ele, vida abundante é só com Ele. Por que às vezes nós ficamos enfatizando aqui em relação a estudar no Rema? E o pastor Tiago até falou aqui essa semana, gente, se tiver uma outra escola que você acha que é legal, estude. O importante é que você não fique sem estudar a palavra, sem buscar o conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Deus ali, Ele chama os sacerdotes e começa a ter um diálogo com eles, dizendo, olha, vocês rejeitaram o meu conhecimento. Vocês rejeitaram as minhas orientações. E vocês não passaram as minhas orientações para o povo. Vocês não ensinaram ao povo a minha palavra. Vocês não deram ao povo conhecimento de quem eu sou. E por isso eles estão perecendo. Deus ali está dando um puxão de orelha nos sacerdotes. Mas aqui é o contrário, né, pastor Tiago? Aqui não, aqui nós temos a escola Rema, passou por aqui a escola de ministros. Todos que sobem aqui, eles trazem palavras de ensino. E nesta noite nós estamos aqui com a palavra através do Espírito Santo de Deus para te ensinar a viver uma vida abundante. Porque vida abundante é para mim e para você que crê no poder de Deus. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É inadmissível estarmos em Cristo Jesus e não vivermos em novidade de vida. É inadmissível não vivermos uma vida abundante. Não podemos viver uma vida qualquer, uma vida de qualquer jeito, porque você é filho do Deus vivo. Você é filho do Todo-Poderoso. Sabe, quando Deus criou o homem, lá no início, Deus ele cria o homem, Deus está aqui no céu, então Ele cria o homem e cria o jardim do Éden para colocar o homem ali. E Ele dá ali para o homem autoridade. Ele dá para o homem autonomia sobre todas as coisas. E então ali não existe doença, não existe enfermidade, não existe depressão, não existe essas coisas. Então o reino de Deus ele é dividido em duas partes, o reino dos céus e o reino de Deus aqui na terra, através do homem governando. Mas Deus ele pega o homem e coloca ele em uma posição de domínio, de autoridade, de curado, de sarado, de abençoado. Essa é a posição que Ele te coloca. Mas por causa do pecado de Adão, o homem foi destituído da glória de Deus. O homem saiu da posição original. Ele saiu de uma posição de vida abundante. Aqui o homem tinha vida abundante. Mas por causa do pecado,
O homem foi destituído. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Por causa de um homem. Mas também por causa de um homem, Jesus Cristo, que entregou a vida dele por mim e por você, na cruz do Calvário. Até a última gota de sangue foi derramada por mim e por você. E ele veio para resgatar o que se havia perdido. E ele veio para trazer o homem para o plano original de Deus. Ele veio resgatar o que se havia perdido. E ele pega o homem e coloca na posição original. O homem, então, ele é resgatado. A autoridade é devolvida para a igreja. Você hoje não é pouca coisa. Você tem autoridade para viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Você tem autoridade para dominar. Você foi criado para viver uma vida abundante. Você foi criado para reinar em vida. Mas como eu disse, né, Dom, as pessoas às vezes se paralisam, esquecem das coisas. E vão vivendo a vida de qualquer jeito. Em João 14,6, Jesus é muito claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai. Não é, às vezes tem pessoas, a gente já viu muitas pessoas dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. A Bíblia não diz vai, a Bíblia diz, Jesus fala, ninguém vem. Sabe como que Deus te vê? Fique em pé aqui, Dom, vem aqui rapidinho. O Dom aqui está fazendo o papel de Jesus. Jesus está à direita de Deus e Deus está olhando para Jesus. Sabe como que ele te vê? Ele vê aquele que está em Cristo. Quando ele olha para Jesus, ele te vê. Ele te vê através de Jesus. Quando ele olha para Jesus à direita dele, se você está em Cristo, ele está te vendo. Se você está em Cristo, você tem proteção. Você tem tudo em Cristo Jesus. Obrigado, Dom. Ou seja, na cruz, Cristo já resgatou o plano original de Deus. Nós já estamos na posição de domínio, de autoridade. Já estamos. É que às vezes, mesmo a pessoa estando dentro da igreja, ela não está tendo uma vida abundante. E aí, você me faz uma pergunta para mim, pastor, mas é possível ter uma vida abundante? Pergunta para mim. Se não fosse, Jesus não tinha falado. Ele veio para te trazer vida e vida em abundância. E é por isso que nós insistimos, estude no Rema, para você ter conhecimento. Quando nós não conhecemos a respeito de alguma coisa, nós nos tornamos refém daquilo. Como que um advogado, está aqui o João que é advogado, como que você vai diante de um juiz defender alguém se você não tem conhecimento de leis? Você se torna refém. Eu tenho que ter conhecimento. A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 4, que Jesus levou sobre ele as minhas enfermidades. A Bíblia diz que ele tomou sobre ele as minhas dores. E que pelas pisaduras dele nós somos sarados. Eu preciso saber disso, eu preciso ter esse conhecimento, porque eu tenho o quê? A autoridade. E tendo este conhecimento, por mais que a enfermidade venha sobre o meu corpo, tentando estragar a minha vida abundante, eu tendo conhecimento, eu vou falar, enfermidade, eu vou te dar uma ordem. Jesus já triunfou sobre você, em nome de Jesus. Sai agora do meu corpo. Eu te rejeito agora. Queridos, vai ter que sair. Porque você sabe quem é você em Cristo, você sabe a autoridade. Você sabe que você veio para reinar em vida. Vida abundante é para mim, é para você que está em Cristo Jesus. Aleluia. E tudo já está disponível. E às vezes nós pegamos, por exemplo, vou dar um exemplo, Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não podemos pegar esse versículo e falar assim, eu estou vivendo um momento difícil aqui, algumas circunstâncias sobreveio sobre a minha vida, mas eu vou descansar em Deus.
Porque eu amo Ele. A Bíblia diz que se eu amo Ele, tudo vai contribuir a meu favor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, então a palavra vai ter que se cumprir, vai ter que contribuir a meu favor. Queridos, não é sentar, não é descansar. Você já estudou no Rema. Você sabe que você tem uma boca. Você sabe que você tem uma palavra. Se a circunstância vier, como que você vai amar a Deus? Vivendo a palavra dele na integridade, cumprindo princípios. Você não ama a Deus somente de falar, eu vou falar, eu amo a Deus. Não é assim. Você ama a Deus, sabe como? Fazendo bem ao próximo, amando o próximo. Você ama a Deus, sabe como? Cumprindo os princípios, as ordenanças de Deus. Quando você cumpre uma ordenança, você está dizendo, Senhor, eu te amo. Sem abrir a boca para falar, eu te amo, você está refletindo isto, dizendo isso, Senhor, eu te amo. E Deus lá do céu olhando e falando, olha só, Ele me ama, Ele está fazendo o que eu ordenei. E aí sim, todas as coisas começam a contribuir ao nosso favor. Porque nós estamos dizendo para Deus com atitude, com ação, eu te amo. E buscar conhecimento também é uma ação. Nós precisamos ter isso. Aleluia. É com ação, com atitude, cumprindo princípios e ordenanças a respeito do que procede da boca de Deus. Quando Jesus é tentado no deserto, ele tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão. E ele é levado pelo Espírito para ser batizado no deserto. E a primeira coisa que o Satanás vem sobre Jesus falar é, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele queria trazer o quê? Dúvida para Jesus. Jesus acabou de ser batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu, uma pomba desceu em forma do Espírito Santo, e uma voz bravou, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Isso acabou de acontecer, Deus acabou de falar, Jesus é o meu filho, eu tenho nele prazer, eu tenho nele alegria. Então o inimigo vem para Jesus e fala, se você é filho, Deus acabou de confirmar. A resposta de Jesus é, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As palavras estão aqui. A Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito de Deus. A Bíblia é Deus falando. Não precisa, Deus precisa falar comigo, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso. E você esquece de pegar a Bíblia, de buscar conhecimento. Mas a Bíblia é a voz de Deus audível para você. E nós não podemos ficar nessa de ficarmos paralisados. Isaías 55, verso 10, projeta aqui para mim. Pão ao que come. Verso 11. Queridos, esse versículo está dizendo que a chuva, ela cai com um propósito. A chuva tem um propósito. E ela cai, ela vem, ela desce, e ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. É para molhar a terra, para que possa dar frutos. Para quem? Para o homem. Ela desce dos céus sobre a terra para trazer alimento para a terra, para fortalecer a terra e fortalecer a semente que está na terra, para que o fruto... E a chuva vem, ela molha e, de fato, ela cumpre o propósito. Amém? Verso 11. Ele fala o verso 10, que é referente ao 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ele está dizendo, olha, como a chuva tem esse propósito e cumpre, a minha palavra também é assim. Ela tem propósito e se cumpre. Não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperar naquilo para que a designei. Espera aí, então se Deus emitiu uma palavra, está escrito ali que
Ele vai fazer na minha vida, então também eu vou ficar de boa. É isso, não? Fico tranquilo. É por aí, Dimas? Deixa acontecer? Não, não. Queridos, a palavra de Deus não vai voltar vazia quando você falar a palavra. Se você não falar, ela vai ficar parada. De fato, ele está dizendo o seguinte: olha, a minha palavra ela vai cumprir o propósito, ela está aqui. E Deus ele está procurando pessoas que possam declarar, confessar a palavra dele. Deus está procurando pessoas que possam viver, andar pela palavra, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. A palavra de Deus, ela não falha, ela é infalível. E quando você declara, vai acontecer, vai dar certo. Vai acontecer. A palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus já foi enviada, mas você precisa agir de acordo com a palavra, você precisa falar. Tiago, ele diz assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, olha só, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim é a tua fé. Sem obra, ela é morta. Quando fala obras, traduzido diz ação. A tua fé sem ação, ela é morta. A ação de falar, a ação de agir. Eu creio, por isso eu falo. Nós cremos, por isso nós falamos. Aleluia. Nós precisamos agir de acordo. Me dá um exemplo. A Bíblia diz que o generoso prospera, está lá em Provérbios. O generoso prospera. Aí eu vou falar assim: eu sou generoso. E fico quieto, não faço nada. Queridos, o generoso é aquele que abençoa o próximo, abençoa o irmão, abençoa a família, abençoa o necessitado. Aquele que tira do bolso e coloca no bolso do outro que está precisando. Você é generoso e dessa forma você vai estar em ação, de acordo com a palavra que foi enviada. E você vai prosperar, porque a palavra é infalível. A palavra não mente, ela é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade, a palavra é a verdade. A palavra não falha. Se ele falou, vai acontecer. Eu quero dar um exemplo aqui, trazer para a minha vida pessoal. Algum tempo atrás, a Cida, nós trocamos o carro da Cida, compramos um carro mais novo para ela. E já com 2 anos já com esse carro, o carro atingiu ali 70 e poucos mil quilômetros rodado, e o carro começou a dar um defeito, e esse defeito deu um prejuízo grande. E aí eu fui na oficina e fui ver detalhes, e esse carro, está aqui o Alessandro, é uma honra ter você aqui, viu, Alessandro? O Alessandro eu conheço já há décadas. Quinta-feira eu vi que você veio aqui ao culto, fiquei muito feliz. Está aqui o Alessandro que mexe com carro há décadas, né? Tem uma peça lá que chama válvula termostática. E o manual do carro da Cida, está escrito assim, que entre 70 e 80 mil quilômetros, essa peça ela tem um tempo de vida útil, tem que ser trocado. E essa peça estragou, danificou o motor, nós gastamos mais de 10 mil reais. Que dia que nós lemos aquele manual, meu bem? Dia nenhum. O carro tem um manual, nós não lemos o manual. Ele diz que entre 70 e 80 mil, e o manual do carro diz que entre 70 e 80 mil quilômetros é necessário trocar, mas aí eles trazem uma ressalva, uma orientação, que seria melhor trocar com 50 mil quilômetros, para evitar uma surpresa. O carro foi construído por uma empresa, eles construíram um manual e colocaram no carro e disseram: o carro funciona assim. Tem que trocar o óleo de 5 em 5 mil quilômetros. Se não trocar, vai danificar o motor.
E o manual vem trazendo uma série de instruções, Lucas. Uma série de instruções. Uma série de instruções. Tem que pôr na tomada, né, Lucas? É carro elétrico, né? Queridos, quando nós não seguimos as instruções do manual, existe danos, existe prejuízos. E passando para a palavra diz que lá em Gênesis 1:26, que Deus criou o homem, dizendo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus, então, ele cria o que? O manual do homem. Querido, você foi projetado para funcionar da forma que está escrito neste manual. Você precisa conhecer o seu manual. Você vai prosperar abundantemente, você vai crescer, você vai avançar, você vai romper, quando você viver na integridade da palavra de Deus. Existe o seu manual. Aleluia. Aleluia. Nós temos o nosso manual, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Em Gênesis 1:28, 1:26, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. No 27, Deus criou o homem e a mulher. No 28, começa dizendo assim, Deus os abençoou. Os abençoou. E aí eu fui buscar significado de abençoou. Significa o favor de Deus sobre você. Significa uma autoridade direta de Deus para você prosperar. Então Deus cria o homem e os autoriza a prosperar. Você tem uma autorização celestial. Você pode prosperar. Você pode avançar. Você pode crescer. O teu pai te autorizou. Deus os abençoou. Quer dizer, Deus os autorizou a prosperar. Você está autorizado. Mas se você não tiver conhecimento do seu manual, como que você vai prosperar? Como que você vai avançar sem conhecimento? Sem conhecimento nós nos tornamos refém. Josué 1:8, coloca aqui para mim, por favor. Josué capítulo 1, verso 8. Queridos, Moisés, que libertou o povo do Egito e conduziu o povo pelo deserto, e prestes a entrar na terra prometida de Canaã, Moisés morre. Morreu Moisés. Sabia disso, Lucas, que Moisés morreu? É? O homem morreu. E Deus, então, ele levanta um sucessor. Josué. Deus levanta um sucessor, levanta Josué, e Deus, então, ele começa a dar instruções para Josué. Está aqui, ó. Ele falou, Josué, Moisés morreu, agora é com você. A parada agora é com você. O povo precisa entrar na terra prometida, e eu vou levantar outra pessoa, e é você, não tem outra, é você. E quando Deus levanta alguém, meu querido, não adianta você querer passar a bola para frente, sabe? Existem coisas que é você que vai ter que fazer, e Deus não vai levantar outro. É você. E se você não fizer, vai ficar sem fazer. Porque Deus vai levantar outro para fazer outra coisa com outro propósito. E Deus então começa a dar instruções, e nós precisamos acatar instruções da parte de Deus. A Bíblia está recheada de instruções. E Deus então ele fala com Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Opa, peraí. De dia e de noite eu vou ter que abrir a Bíblia e ficar lendo? É isso? Não, meus queridos. Ele está falando de um estilo de vida. Dia e noite é você viver pela palavra. Tudo que eu faço é baseado.
Tudo que eu faço é baseado na palavra que procede da boca de Deus. Eu não posso fazer nada pelo meu achismo, pela força do meu braço. Eu não vou conseguir, eu vou me frustrar. Eu não posso confiar em pessoas, eu preciso confiar em Deus. Eu não estou dizendo para você não confiar no seu irmão, nas pessoas, não é isso. Eu estou dizendo que tem coisas que é com Deus. É com Ele. Medita nela dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Ele está dizendo, para meditar o seguinte, viver pela palavra, para ter o cuidado de fazer conforme Deus está falando. Ele está falando, segue as instruções de acordo com o que eu digo. É para você viver de acordo com o que a palavra fala. Eu não posso viver de qualquer jeito. Ei, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Não se pode viver de qualquer jeito. Você foi criado por Deus, você está em Jesus Cristo, Ele está em você. Aleluia. Em João 15:7, Jesus diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Ele diz que se as palavras dele estiverem em você, nós precisamos ter um estilo de vida. Qual que é o nosso estilo de vida? Viver pela palavra. A palavra precisa estar impregnada em você. Jesus foi muito claro, ó, se você estiver em mim, se eu estiver em vós, e as minhas palavras, se você estiver em mim, as minhas palavras em vós, você pode pedir o que quiser, vai ser feito. Às vezes coisas não acontecem, queridos, esta noite é uma noite de instrução da parte do Espírito Santo de Deus para mim e para você. Vamos procurar fazer de acordo com o que Deus falou. Está aqui, ó, o nosso manual. Ah, eu quero ser bem-sucedido. Queridos, muito dinheiro não é sinal de bem-sucedido. Bem de vida não é sinal de abundância. Não adianta falar só de dinheiro, só de finanças, só de coisas. Eu quero falar algo para você. Coisas não valem mais do que pessoas. Coisas não valem mais do que pessoas. Dinheiro é bom, mas é um complemento. Dinheiro ajuda? Sim, ajuda. Mas não traz vida abundante. Vida abundante é só em Jesus. O verso anterior, para nós finalizarmos com ele. Aleluia. Não. Do capítulo anterior que nós vimos. Josué 1:8. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra está dizendo que é você que vai fazer o seu caminho ser bem-sucedido e próspero. Queridos, Jesus já morreu na cruz. Ele já disponibilizou para nós tudo. Agora é comigo e com você. É você que vai fazer o seu caminho prosperar. É você que vai fazer você ser bem-sucedido. É a palavra que está dizendo. Aleluia. Em Provérbios 4:20 diz assim, filho meu, atenta para as minhas instruções, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Queridos, a queda inicia na rejeição das instruções de Deus, mas a vitória inicia quando você acata as instruções de Deus sobre a sua vida. A abundância se inicia quando você pratica a palavra de Deus.
A Cida, esse final de semana, foi fazer um curso aí ontem, hoje, e o dia inteiro ela entregou a casa na minha mão, falou, faz comida, lava as panelas, faz isso, lava o quintal. E ela saiu e falou, e você quer ver essa mulher feliz é quando eu deixo a casa arrumada para ela. E ela foi para esse curso ontem, das 9 da manhã às 7 da noite, hoje também. E ontem eu fui lavar as panelas, as vasilhas. E tô lá lavando as vasilhas. Tô lá dando uma geral. Lavei alguns pratos, lavei uma panela de pressão com a bucha. Panela de pressão com a bucha, filha. E coloquei a panela de pressão ali do lado para escorrer e continuei lavando. E olhei para a panela de pressão e ela embaçada. E eu continuei lavando ali, Clécio, olhando para a panela de pressão do lado, né? Lavando e olhando para ela. E aí vem na minha mente a Cida alguns dias anterior. Eu lavei uma panela e aí ficou embaçado e ela pegou um bombril, falou, põe esse bombril na bucha e lava essa panela com bombril. E aí, eu falei, eu vou ter que dar uma geral nessa panela de novo. E aí eu peguei um bombril, coloquei na bucha e lavei, e coloquei ela no lugar. Jean, brilhou. Luz. 1 João 1,5, coloca para mim, por favor, projeto, 1 João 1,5. Brilhou, a panela de pressão brilhou. E eu olhei aquilo, falei, queridos, olha só, nós somos a bucha. E por mais que nós possamos batalhar na nossa vida, vai ficar ofuscado. Jesus é o bombril. E quando você coloca Ele na bucha, quando você coloca Jesus na sua vida, você vai brilhar, porque você nasceu para brilhar. Você é luz. Você é luz, você nasceu para brilhar. Quando eu coloquei o bombril ali, aquela panela brilhou. Quando Jesus está na sua vida, você brilha. Você não é ofuscado, a pessoa olha para você, você está brilhando. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido é: vós anunciamos esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não podemos ficar ofuscados nas trevas, porque Ele é luz. Nós temos que andar na luz. Tem que usar o bombril. Aleluia. Eu tenho um costume de sempre sair com a Samira ou com o Davi. Às vezes eu saio só com um ou com o outro no carro. E a Samira, há pouco tempo atrás, ela foi montar uma loja para ela. Ela já é uma empreendedora. E conversando com ela, falei, filha, olha, deixa Deus à frente de tudo. Entrega a sua vida para Deus, faça certo. E a Cida orientando, todo dinheiro que entrar você dizima e tal. E dando instruções a respeito da palavra de Deus. E essa semana passada, eu fui com ela na faculdade. Ela vai fazer, eu matriculei ela na faculdade, ela vai fazer Direito, na área do João. E conversando... o poder da oração, porque ela queria fazer nutrição, e na noite anterior eu e a Cida deitamos e oramos em relação a ela, para que Deus pudesse clarear a mente dela, que a gente queria que ela fizesse algo diferente de nutrição, e era direito mesmo. E no outro dia ela acordou pela manhã e falou, mamãe, eu vi algo assim, e vou fazer direito, resolvi. Nós tínhamos orado na noite anterior, e ela estava falando de nutrição já há meses. E no outro dia a nossa oração teve resposta. E então eu instruindo a Samira,
e falando para ela, eu falo sempre para eles, filhos, assim. Queridos, a Samira com 4 anos de idade, eu vou falar algo aqui, eu não sei se o Alessandro, mas a Melisa estava, mas nós fomos para o monte. Na época, esses dois aqui, o Carlos e a Claudinete estava. Talvez até a Lucimeira estava. E naquela ocasião nós fomos para o monte com o seu tio, Carlito. Congregávamos com ele, o irmão da graça. E a Samira com 4 anos de idade, a gente levava ela já levava um pano para ela forrar o chão e ficar ali de joelhos orando. E a Samira, a Cida orava em línguas em casa o tempo todo, ela ficava com a Samira, não tínhamos ainda o Davi. Meu horário já extrapolou, mas eu já vou encerrar. E eu estou com a Samira todo dia, né? E Deus, o Espírito me conduziu aqui agora a trazer uma palavra justamente para você, filha. Nós temos tanto tempo em casa, né? E Deus me instruiu aqui. Glória a Deus. E a Samira ia para a gente com um monte. E um certo dia nós fomos toda a igreja e nós fomos umas 25 a 30 pessoas. Fizemos uma roda lá no meio do mato. A gente fala monte, mas é mato, né? Lá não tinha monte nenhum, é mato mesmo. E estávamos ali, fizemos uma roda de mãos dadas. Aquela roda, 25 a 30 pessoas. E a Samira, 4 aninhos de idade, segurando a minha mão na mão da mãe dela, soltou minha mão, soltou a mão da mãe dela e foi lá para o meio da roda. Lembra, Claudinete? E a Samira ficou bem no centro da roda. A Samira, com 4 anos de idade, ela orava em línguas. Ela via a mãe orando em línguas o tempo todo e a Samira orava em línguas. E a Samira ficou no centro. Então ali ela olhava e ela tomou a posição. E ela veio até uma pessoa, tocou em uma pessoa, aquela pessoa caiu. Ela voltou para o centro. Novamente ela foi até outra pessoa, tocou. Lembra disso, Claudinete? E ela ia tocando nas pessoas. Ela tocava, vinha para o centro. Olhava. Deus dando direção. E ela tocava em outra pessoa, e aquela outra pessoa caía. E, filha, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta a Timóteo e fala: Timóteo, eu conheço muito bem a fé da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice. E também a sua fé, eu sei que não é uma fé fingida e nunca foi. Mas, neste momento, eu venho falar algo para você, dar uma instrução. O que eu quero te falar, Timóteo, é que você possa reavivar os dons que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu vejo, filha, sobre a sua vida, a necessidade de reativar esses dons. O apóstolo Paulo falou: Timóteo, reavive em ti os dons que te foi entregue por imposição de mãos. Nós precisamos viver em Cristo. Sem Ele não tem vida, e muito menos vida abundante. A palavra de Deus para você nesta noite é: reavive em ti os dons que você recebeu por imposição de mãos. Você orava em línguas, você tinha unção, tocava nas pessoas, as pessoas caíam. Você levava aquele pano, forrava ali naquele mato sujo, nós rolávamos ali, você orava. Era extraordinário, era sobrenatural.